Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar, vamos ouvir o que Deus nos transmite. Liturgia de 9 de setembro de 2022, sexta-feira, 23ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículo 137 e versículo 124. Oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 16 ao 19 e do 22b ao 27. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário, mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa compatível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 84, versículos do 3º ao 6º, 12, refrão, versículo 2º. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Repitamos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa.
O Senhor Deus é como o sol, é um escudo e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Repitamos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de João 17, versículo 7. Vossa palavra, aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás direito para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir então agora. Essa leitura do cisco, ela é muito conhecida para nós católicos. Eu não sei para os evangélicos, os protestantes, mas para os católicos é muito conhecida. E o livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 diz o seguinte: tendência habitual do ser humano é apontar os defeitos alheios. Os fariseus algumas vezes foram chamados de cegos por Jesus. Por se acharem melhores que os outros, pensavam ter as credenciais para criticar o próximo. Muitas vezes censuraram o comportamento de Jesus e de seus discípulos. Jesus quer melhorar na vida comunitária o nível do relacionamento humano. Madre Teresa de Calcutá dizia: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, sigamos os conselhos do Mestre. Ninguém é tão perfeito que tenha condições de remexer a vida dos outros. Cuidado! A ânsia de corrigir um pequeno defeito do próximo pode significar que temos o mesmo defeito em grau bem maior. Olhemos, portanto, nossos irmãos e irmãs com o olhar puro e misericordioso do Pai Celeste. Eu gostaria também de passar para vocês, antes da liturgia comentada do Santini, gostaria de passar alguma coisa sobre a primeira leitura do dia, a carta de São Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta. Vamos ver o que ela nos diz aqui na Bíblia, edição pastoral, Bíblia Sagrada, edição pastoral, porque às vezes a gente não entende muito bem o que a carta do apóstolo está nos transmitindo. Então, termos uma reflexão da Bíblia é importantíssimo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 16 ao 22. Vejamos. Assim, Paulo não reivindica nenhum direito, não considera seu ministério como profissão, da qual poderia tirar proveito e prestígio, mas como missão, na qual o Senhor o empenhou pessoalmente. Paulo vive a liberdade radical que o leva a
tornar-se disponível e solidário para com todos, usando de imagens como o atletismo e o pugilato. Paulo incentiva os cristãos a lutarem pela fé, e isso não pode ser feito sem séria disciplina. Bem, agora vamos à reflexão do Antônio Carlos Santini, que é uma reflexão mais profunda. Ele é líder da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Então enxergarás direito. Lucas capítulo 6, versículos do 39 ao 42. É a liturgia comentada do Santini. Vamos a ela. É bem humana a nossa inclinação a apontar os erros dos outros. Certamente, ao realçar os pecados dos nossos irmãos, lançamos uma cortina de fumaça sobre os nossos próprios pecados. É como se os erros de terceiros viessem a nos consolar de nossas próprias falhas. Eu sou, mas quem não é? Seria isso, né? O pensamento das pessoas em geral. Até nossos filhos, quando são repreendidos por seu comportamento impróprio, atitudes grosseiras, palavrões, roupas ousadas, pequenas trapaças, mentiras defensivas, colar nas provas, tentam se defender. Nossos filhos tentam se defender prontamente com o mesmo velho argumento. Todo mundo faz. Curiosamente, nós estamos sempre dispostos a estender um dedo acusador contra os dirigentes corruptos e deputados que legislam em causa própria e roubam o fruto de nossos impostos. Se, no entanto, examinarmos nossa vida pessoal, veremos que também estamos sempre dispostos a levar pequenas vantagens. Coisas banais como furar a fila, regatear nas compras, gastar fosfatos para reduzir nossos impostos e não podia faltar valer-nos de um caixa 2. São algumas ilegalidades comuns. Fedro, um antigo fabulista latino, comentava que quando entramos nesse mundo, Júpiter, o deus supremo do panteão greco-romano, pendura em nós 2 mochilas. Em nossas costas, uma grande mochila com nossos vícios pessoais. Em nosso peito, outra mochila bem menor com nossas virtudes. Daí nossa facilidade em perceber e acusar os pecados alheios, fazendo vista grossa para os nossos. Em nossas costas, uma mochila grande com os vícios pessoais. Uma mochila bem grande. No nosso peito, outra mochila bem menor com as nossas virtudes. No Evangelho de hoje, Jesus vem contrastar o pequeno, o cisco, e o grande, a trave de madeira. Apesar da enorme trave que cobre os nossos olhos, insistimos em denunciar o minúsculo cisco que atrapalha a visão do próximo. A sugestão do mestre é que nós iniciemos um processo de conversão fazendo penitência por nossas traves, purificando o nosso olhar. Depois disso, quem sabe, nós teríamos condições de ajudar nossos irmãos a enxergarem melhor. Enquanto não aceitamos essa proposta, mereceremos de Jesus o rótulo de hipócritas, aqueles que usam máscaras, como os atores do teatro grego, simulando por fora sentimentos que de fato não existem em nosso íntimo. Como diriam nossos sábios avós, por fora bela viola, por dentro o pão bolorento. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Que pena, a caridade não combina com críticas e acusações. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Diante de ti, Senhor, pões nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Salmo 90, versículo 8. Bem, agora vamos ao santo do dia. Eu só quero dizer que
você pode utilizar os vídeos e os textos que estão nos meus endereços eletrônicos à vontade. Da minha parte, podem utilizar à vontade, acessando o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Agora, eu digo de onde eu pesquisei. Por exemplo, os santos do dia, eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Primeiro santo do dia, São Pedro Claver. Aliás, hoje só vamos falar dele, São Pedro Claver. Os escravos negros que chegavam em enormes navios negreiros ao porto de Cartagena, na Colômbia, eram recepcionados e aliviados de suas dores e sofrimentos por um missionário que, além de alimento, vinho e tabaco, oferecia palavras de fé para aquecer seus corações e dar-lhes esperança. Para quem vivia com corrente nos pés e sob o açoite dos feitores, a esperança vinha de Nosso Senhor. Esse missionário era Pedro de Claver, nascido no povoado de Verdú, em Barcelona, na Espanha, em 26 de junho de 1580, filho de um casal de simples camponeses, muito cristãos. Desde cedo revelou sua vocação. Estudou no colégio dos jesuítas e em 1602 entrou para a Companhia de Jesus para tornar-se um deles. Quando terminou os estudos teológicos, Pedro de Claver viajou com uma missão para Cartagena, hoje cidade da Colômbia, na América do Sul. Iniciou seu apostolado antes mesmo de ser ordenado sacerdote, o que ocorreu logo em seguida, em 1616, naquela cidade. E assim foi enviado para Carque, a fim de evangelizar os escravos que chegavam da África. Apesar de não entenderem sua língua, entendiam a linguagem do amor, da caridade e do sentimento cristão e paternal que emanavam daquele Padre Santo. Por esse motivo, os escravos negros o veneravam e respeitavam como um justo e bondoso pai. Em sua missão, lutava ao lado dos negros e sofria com eles as mesmas agruras. O que podia fazer por eles era mitigar seus sofrimentos e oferecer-lhes salvação eterna. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400 mil negros durante os 40 anos de missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Durante a peste, em 1650, ele foi o primeiro a oferecer-se para tratar os doentes. As consequências foram fatais. Em sua peregrinação entre os contaminados, foi atacado pela epidemia que o deixou paralítico. Depois de 4 anos de sofrimento, Pedro de Claver morreu aos 73 anos de idade, em 8 de setembro de 1654, no dia da festa da Natividade da Virgem Maria. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1888. São Pedro Claver foi proclamado padroeiro especial de todas as missões católicas entre os negros em 1896. Sua festa, em razão da solenidade mariana, foi marcada para 9 de setembro, dia seguinte ao da data em que se celebra sua morte. São Pedro Claver, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, significa vinde, Senhor, vem, Senhor Jesus. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata. Não tem importância, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Um dia o Senhor Jesus voltará para o julgamento da humanidade inteira, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. Jesus voltará com seus anjos e numa dimensão mística, transcendental, extraordinária, fará esse julgamento. Não haverá mais este espaço e tempo como conhecemos.
Muitos irão para a danação eterna, infelizmente, o inferno. Agora muitos irão para o céu. Você quer ir para o céu? Quer ir para o paraíso, o novo Éden, a felicidade em plenitude, o gozo eterno? Quer ver a imagem beatífica de Deus? Reconcilie-se com Ele. Tenha consciência de que somos perecíveis, efêmeros, passageiros. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos pecados presentes, passados, futuros, e me dê a vida eterna, meu Jesus Cristo. Jesus, eu quero a vida eterna. Shalom, a paz.